A traição não destrói um relacionamento na hora em que acontece. Ela destrói depois, quando você tenta continuar como se nada tivesse mudado dentro de você. E é aí que começa o erro mais perigoso de todos. Você acha que o problema é a traição, mas não é. Dentro da psicologia dos relacionamentos, o maior dano não está no ato em si, mas na forma como sua mente tenta lidar com ele depois. Porque o que foi quebrado não foi só a confiança no outro, foi a segurança que você sentia dentro de si. E mesmo assim, você tenta perdoar, tenta seguir em frente, tenta acreditar que isso pode ser superado. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Perdoar não significa que você conseguiu lidar com o que aconteceu. E é por isso que tanta gente continua em relações que, no fundo, já não são mais as mesmas. Não porque deu certo, mas porque não conseguiu ir embora. Agora a pergunta deixa de ser confortável. Traição tem conserto ou você só está tentando salvar algo que já deixou de existir? Você acredita que perdoar é o início da cura, mas muitas vezes é o início de um conflito que ninguém vê. Dentro da psicologia dos relacionamentos, existe uma diferença clara entre decisão e reconstrução emocional. Perdoar é uma decisão. Confiar de novo é um processo que não acontece no mesmo ritmo, e é aqui que tudo começa a se desalinhar. Você decide seguir em frente, decide dar outra chance. Mas a sua mente não acompanha essa decisão na mesma velocidade. Pequenos detalhes começam a ganhar peso. Situações comuns passam a gerar dúvida, e você tenta ignorar isso porque acredita que já deveria estar melhor. Só que não é assim que funciona. Quando a confiança é quebrada, a sua percepção muda automaticamente. Você não está exagerando, você não está sendo fraco, você está tentando se proteger de algo que já aconteceu. O problema é que ninguém te prepara para isso. E então você começa a se cobrar por não sentir paz, mesmo tendo escolhido perdoar. E é nesse ponto que nasce o conflito mais silencioso de todos. Por fora, a relação continua. Por dentro, a segurança ainda não voltou. O maior impacto da traição não está só no que o outro fez. Está no que isso muda dentro de você. Dentro da psicologia dos relacionamentos, quando a confiança é rompida, o cérebro entra em estado de alerta. Ele passa a tentar prever riscos, evitar dor, antecipar sinais. E é por isso que tudo muda. Você começa a analisar o que antes era natural, começa a questionar o que antes era simples, começa a duvidar do que antes parecia certo. Não é escolha consciente, é proteção. O problema é que essa proteção não desliga quando você decide perdoar. Ela continua ativa, mesmo quando você quer confiar de novo, e então surge uma sensação difícil de explicar. Você quer acreditar, mas não consegue relaxar. Você quer seguir em frente, mas algo dentro de você segura. Porque o que foi quebrado não foi só a confiança no outro, foi a forma como você percebia a realidade da relação. E quando isso muda, você não volta mais a enxergar tudo do mesmo jeito. Nem todo perdão vem de força. Alguns vêm do medo. Dentro da psicologia dos relacionamentos, existe um mecanismo silencioso de autoproteção. Quando a dor é grande demais, a mente tenta encurtar o caminho. E uma das formas mais comuns de fazer isso é perdoar rápido demais. Você diz que já superou, diz que não quer carregar mágoa, diz que quer seguir em frente, mas no fundo, você só não conseguiu sustentar o peso do que aconteceu, porque encarar a dor exigiria confronto, exigiria decisões difíceis, exigiria aceitar que talvez nada volte ao que era antes. Então o perdão vira um atalho, não para curar, mas para evitar sentir dor. E isso cria um problema ainda maior, porque aquilo que não é processado não desaparece, fica guardado, volta em momentos inesperados. Aparece em forma de dúvida, insegurança, irritação, e você não entende o porquê. Afinal, você já perdoou, mas dentro de você a dor só foi ignorada, não resolvida. A ideia de recomeçar é uma das mais atraentes depois de uma traição. Ela traz esperança, dá a sensação de que tudo pode voltar ao que era. Mas existe um detalhe que quase ninguém encara.
Dentro da psicologia dos relacionamentos, um recomeço só é real quando existe uma nova base emocional. E na maioria das vezes, o que acontece não é um novo começo, é uma tentativa de continuar a partir de algo que já foi quebrado. Você tenta recriar momentos, tenta resgatar a conexão, tenta agir como antes, mas algo já não responde da mesma forma. Porque a versão da relação que existia antes não existe mais. E ignorar isso não reconstrói, só prolonga a sensação de desencontro. E é aqui que muita gente se frustra, porque está tentando voltar para um lugar que já não está mais disponível. Não significa que não possa existir algo novo, mas exige reconhecer que o antigo acabou. E sem essa consciência, o recomeço vira só uma repetição mais silenciosa do mesmo problema. Existe um ponto em que perdoar deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre o que você começa a aceitar dentro de si. Dentro da psicologia dos relacionamentos, quando alguém permanece em um cenário que ainda causa dor sem limites claros, ocorre um processo chamado autoabandono emocional. Você começa, aos poucos, a ignorar o que sente para manter o que existe. Você releva coisas que antes não relevaria, diminui o peso do que te incomoda, tenta se adaptar a uma realidade que, no fundo, ainda te machuca. E tudo isso parece maturidade, parece controle, parece evolução, mas não é. É uma tentativa de preservar a relação às custas da sua própria estabilidade emocional, porque no fundo existe um medo silencioso, medo de perder, medo de recomeçar, medo de aceitar que talvez não tenha mais volta, e então você continua, não porque está em paz, mas porque ainda não conseguiu soltar alguém que já te machucou. E esse é um dos pontos mais perigosos de todos, quando você permanece, mas já não se escuta da mesma forma. Muita gente acredita que amor e arrependimento são suficientes para reconstruir, mas não são. Dentro da psicologia dos relacionamentos, reconstruir após uma quebra de confiança exige consistência emocional ao longo do tempo. Não é sobre o que a pessoa diz depois, é sobre o que ela sustenta, repetidamente, com atitudes. E é aqui que a realidade começa a pesar. Reconstruir exige transparência real, exige abrir espaço para perguntas difíceis, exige lidar com a desconfiança sem reagir com defesa ou impaciência. Exige tempo, e tempo sem consistência não resolve nada, porque confiança não volta com promessas, ela volta com repetição de comportamento seguro. E isso não depende só de quem ficou, depende principalmente de quem quebrou a confiança. O problema é que esse nível de responsabilidade emocional é raro. E quando não existe, quem decidiu ficar acaba carregando o peso sozinho. E é nesse ponto que muitos começam a perceber algo difícil. Não basta querer reconstruir, é preciso ter estrutura emocional para sustentar essa reconstrução. Decidir ficar parece uma escolha de força. Mas o que quase ninguém fala é sobre o peso que vem junto com essa decisão. Dentro da psicologia dos relacionamentos, quem permanece após uma quebra de confiança passa a conviver com um estado interno de alerta constante. Não é algo que aparece o tempo todo, mas nunca desaparece completamente. Você segue com a relação, mas carrega perguntas que nem sempre têm resposta. Carrega sensações que não consegue explicar sem parecer exagero. E então você começa a filtrar o que sente. Evita falar algumas coisas. Evita demonstrar certas inseguranças, porque não quer parecer preso ao passado. Não quer desgastar ainda mais o que já está fragilizado. Só que isso cobra um preço. Você continua ali, mas não com a mesma leveza, não com a mesma entrega. E o mais difícil é que ninguém vê isso de fora. Porque por fora, tudo parece normal, mas por dentro, existe um esforço constante para manter algo funcionando. E esse esforço, com o tempo, começa a desgastar mais do que a quebra de confiança que a traição provocou. Existe um momento em que a relação continua, mas já não é mais a mesma coisa. Dentro da psicologia dos relacionamentos, depois de uma quebra de confiança, o vínculo pode mudar de natureza sem que isso seja reconhecido conscientemente. Ele deixa de ser algo natural e passa a exigir controle. Você ainda está na relação,
Ainda existe convivência, ainda existem momentos bons, mas a forma como você se posiciona já não é igual. Você mede mais, pensa antes de agir, observa antes de confiar. E isso muda a dinâmica inteira. A relação deixa de ser leve e passa a ser monitorada. Não necessariamente por desconfiança ativa, mas por uma necessidade interna de evitar se machucar de novo. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Ninguém declara que mudou. Ninguém assume que já não sente da mesma forma. Mas, na prática, a relação já não funciona com a mesma naturalidade. E quando isso não é reconhecido, você continua tentando viver uma relação que deixou de ser natural e passou a exigir esforço constante. Perdoar não apaga o que aconteceu, só mostra o que ainda restou depois disso. Dentro da psicologia dos relacionamentos, o perdão não reconstrói automaticamente o que foi quebrado. Ele só revela se essa relação ainda se sustenta emocionalmente. E depois de tudo que você viu até aqui, a resposta começa a aparecer. A sua percepção mudou. A sua segurança mudou. A forma como você se posiciona dentro da relação já não é a mesma. E isso não volta por decisão. Não volta por esforço. Não volta só porque você quis perdoar. Então a pergunta deixa de ser confortável. Traição tem conserto ou você só aprendeu a viver com a falta de confiança? Porque, no fim, não é sobre manter a relação de pé. É sobre perceber se você ainda está inteiro dentro dela. E quando não está, não é o relacionamento que acabou primeiro. Foi a forma como você se sentia dentro dele.